História Sem Crise apresenta Historioteca. No episódio de hoje, o Iluminismo. Fala família, tudo bem? Quem fala com vocês é o professor Vitor Mascarini. E antes de eu comentar sobre o nosso episódio, gostaria de pedir para que vocês seguissem o História Sem Crise nas redes sociais. Então a gente tem o Instagram, temos o TikTok, o Twitter, temos também o nosso canal no Facebook e o podcast que está neste primeiro momento saindo no Spotify, mas em breve em todas as outras plataformas de podcasts existentes, beleza? Então, vamos para o episódio de hoje, o Iluminismo. Afinal, pessoal, vocês sabem de fato o que é o Iluminismo? Eu sei que esse termo é falado, a gente escuta muito isso na escola, escuta isso na faculdade e nunca para de ouvir. Mas então vamos entender de uma maneira geral o que seria, o que é o Iluminismo. Sobre as origens do Iluminismo. O Iluminismo foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa lá no século XVII e foi se desenvolvendo especialmente no século XVIII, no qual ficou conhecido como Século das Luzes. O pensamento iluminista teve sua maior expressão na França e espalhou-se pelo mundo influenciando o movimento de independência das 13 colônias da América do Norte, a Revolução Francesa e até mesmo os movimentos de independência na América Latina, inclusive no Brasil. Um ponto que eu quero ressaltar, pessoal, é a diferença entre iluminismo e iluministas, que por mais que pareça ser simples, a gente se confunde. Então vamos lá, o iluminismo, movimento intelectual, ou seja, um conjunto de ideias. Já iluministas são os pensadores que desenvolveram essas ideias. Então assim, gente, para o iluminismo se desenvolver, a gente tem que entender o seu contexto histórico, o que acontecia na época. Então vamos lá. Desde a Idade Média, a visão teocêntrica era marcada pelo misticismo religioso e dominava toda a Europa. Neste período, predominava-se o uso do pensamento escolástico, que buscava conciliar fé e razão. Então, pessoal, para quem nunca ouviu a palavra teocentrismo, essa palavra deriva-se do grego theos, que significa Deus, e ketron, que significa centro. Ou seja, é a concepção que Deus é o centro do universo, tudo foi criado por ele e tudo se deriva da existência do mesmo. A partir do século XVII, em meio a algumas insatisfações por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas, surgiu uma nova possibilidade para explicar o mundo fundamentada na razão. Pessoal, então para quem tem um pouquinho de dificuldade, os monarcas absolutistas nada mais eram do que os reis ou as famílias reais que detinham poder absoluto. Então quando vocês ouvirem essa palavra poder, esses termos poderes absolutos, monarquia absolutista, vamos tentar imaginar aqueles reis que se achavam no centro da atenção. Em tese eles eram, devido ao regime político daquela região, e eles detinham o poder total. Então eles determinavam todas as regras ali das terras deles. O mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Era a valorização da ciência e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da sociedade. O iluminismo, pessoal, rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizaram a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida da sociedade. Então, pessoal, se a gente voltar e tentar viajar no tempo e nos imaginarmos na Idade Média, quem detinha a verdade no período era a Igreja Católica, tá? Então boa parte desses monarcas absolutistas, eles tinham pessoas, conselheiros diretamente ligados à Igreja e com base na doutrina cristã, eles determinavam aquilo que eles acreditavam ser certo e errado. É nesse período que a gente tem diversas histórias como caças às bruxas. Então
As mulheres já eram muito perseguidas no período, mas aquelas que mexiam com ervas medicinais, que usavam alguns outros tratamentos alternativos, ou que na verdade só não eram digeridos pela igreja, eram tidas como feiticeiras, como bruxas, e elas eram, na maioria das vezes, perseguidas, caçadas, mortas, queimadas, enfim. Tá? Então a igreja determinava o que ela acreditava ser certo, obviamente com base nos seus interesses. Então, gente, eu queria deixar bem claro que a gente não está discutindo a questão da fé, e sim do ponto do dogma, do ponto da doutrina. Cada religião tem diversos dogmas, as doutrinas se constroem de maneiras diferentes, e a cristã, a católica, né, ela não se difere, até porque ela é a maior religião com mais adeptos no mundo, tá? Então a igreja, ela determinava ali na Idade Média o que era certo e o que era errado com base naquilo que era de interesse dela. Então ela autorizava aquilo que iria beneficiá-la, desautorizava e demonizava aquilo que iria prejudicá-la. Por exemplo, acesso a alguns livros, né? O não pagamento de alguns impostos. Então tudo isso estava ligado diretamente com a igreja. Pessoal, outro ponto interessante é a gente entender o porquê o nome iluminismo, né? Então, para os pensadores iluministas, eles determinavam que a luz significava a razão, né? Então, ser iluminista, ser um pensador iluminista, significava a prática da ciência em prol da razão. Então, por isso que a gente tem o século XVIII como o século das luzes. E o contrário, que a gente vai ouvir muito ao longo da nossa vida, a gente tem a famosa Idade das Trevas, que é essa idade posterior ao surgimento do iluminismo, onde as trevas, no caso, significa algo sombrio ou algo não esclarecido em questão científica, de conhecimento para a sociedade. Então as pessoas não tinham vontade, não tinham coragem de contestar a igreja em prol de novas descobertas, de promover o conhecimento, e acabavam se tornando ignorantes de acordo com os pensamentos iluministas. Então uma frase bem interessante eu vou recitar para vocês. Iluminar significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Então, gente, para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira para construir um mundo baseado na verdade, na liberdade e no progresso. Acreditavam que as pessoas eram livres, autônomas e tinham capacidade sim de pensar por si mesmas. A ignorância, gerada pela aceitação de dogmas religiosos e a submissão aos governos absolutistas, tinham impedido o cidadão de desenvolver suas potencialidades. Agora, a sociedade deveria ser guiada pela razão e pela ciência, e não mais pela fé e religião. Como eu falei anteriormente, essa primeira busca dos iluministas era fomentar na sociedade, por mais que nesse primeiro momento a etapa fosse grandiosa demais, mas fomentar na sociedade esse questionamento e a busca pela verdade, né? Ir contra a igreja e buscar aquilo que era correto. Claro que a gente tem que criar uma analogia, e ali entre os séculos 17 e 18 várias coisas da natureza e do cotidiano do ser humano ainda não haviam sido descobertas, mas tudo isso fazia parte do processo. Segundo Descartes, nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Então, gente, o René Descartes ele cita essa analogia entre a razão e a imaginação, né, entre a luz e as trevas, nas meditações metafísicas, lá do ano de 1640. Pessoal, essas novas ideias foram propagadas nas academias científicas, nos salões, nos clubes e nos cafés. Além das descobertas no campo da ciência, falava-se sobre arte, política, economia, questões sociais e entre outros temas. E com a ajuda da imprensa, as ideias iluministas foram divulgadas em jornais, revistas e livros. Porém, o maior expoente da divulgação dos ideais iluministas foi a enciclopédia, tá? Que nada mais era do que um conjunto de livros que trazia e divulgava o pensamento iluminista sobre história, política, economia, arte e outros
campos que eram descobertos, tá? Então a enciclopédia acabava abordando diversas áreas do conhecimento, divulgando essas ideias filosóficas. E os seus maiores expoentes e os criadores foram Denis Diderot e o Jean d'Alembert, tá? A obra contou com a colaboração também de mais de 130 autores, entre eles uns bem famosos como os Voltaire, Rousseau e Montesquieu, que a gente vai falar já já. Um problema que a gente tem nos dias atuais sobre a enciclopédia é que hoje a informação é muito rápida para nós. A gente abre o Google, a gente consegue pesquisar, tem a Wikipédia que pode, por muitas vezes, eu indico que não seja uma fonte confiável, mas existem muitos sites idôneos, né? O que nos basta é fazer esse processo de curadoria da fonte para a gente não cair em fake news. Mas se a gente voltar lá para o século 17 e 18, e eu já fiz esse debate em sala de aula, então um aluno me perguntou assim: professor, se a enciclopédia era um conjunto de livros com as descobertas iluministas, o que acontecia quando uma descoberta era feita e uma edição da enciclopédia era lançada? Pois bem, gente, eles guardavam e juntavam uma série de descobertas até se tornar necessário um lançamento de uma nova edição da enciclopédia. Então eles lançavam uma edição nova com tudo que já havia no anterior, somado-se essas novas descobertas. Então pensa em um trabalho gigantesco, tá, gente? Não tinha internet, não tinha impressora, era basicamente tudo feito à mão. Então, pessoal, deu para ter uma introdução básica sobre o que é o iluminismo, sobre algum dos seus pensadores, que a gente vai falar já já, mas o que de fato o iluminismo defendia? Então vamos lá para alguns pontos. Igualdade jurídica, tolerância religiosa e filosófica, liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada, defesa do contrato com o mediador das relações sociais, maior participação política da sociedade, governo representativo. Então eram algumas dessas características que o iluminismo defendia. E 4 pontos na qual o iluminismo combatia. Um desses pontos, o absolutismo monárquico. O segundo, a intervenção do Estado na vida econômica, no caso, o mercantilismo. A tese do direito divino dos reis, e por fim a participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. Então assim, pessoal, o iluminismo ele era bem enfático em combater a igreja porque os seus pensadores logo avistaram que a instituição estava por muito tempo e muitos séculos já tomando as rédeas da realidade atual. Então assim, estava inserida na vida da população e as pessoas eram tidas basicamente como robôs. Elas viviam ali em prol daquilo que era aceito, o que não era aceito era rapidamente cessado. Pessoal, sobre os principais pensadores iluministas. Então a gente tem o primeiro que é o Voltaire, né, que nasceu em 1694 e faleceu em 1778, e ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Ou seja, gente, o Voltaire era super a favor da liberdade de expressão, o que não havia na época. Então, um dos maiores crimes era você se expressar abertamente dizendo que a igreja estava errada ou que algumas coisas não eram do conforme. Você rapidamente seria cessado, provavelmente sua vida seria tirada. Tá, então o Voltaire, assim como os outros pensadores iluministas, defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Criticava abertamente a igreja e o absolutismo, propondo a participação da burguesia esclarecida no governo. O próximo é o Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em 1712 e faleceu em 1778. E ele diz o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Gente, essa frase a gente vê aí em vários posts no Instagram, no Facebook, grafite nas ruas, placa de caminhão, enfim. Então, Rousseau, gente, ele escreveu várias obras e as mais destacadas dele é o Contrato Social, que defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direito para todos. Outra obra também criada pelo Rousseau foi o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens, que criticava, por sua vez, a propriedade privada, por ser a raiz das infelicidades humanas. Pessoal,
o próximo pensador iluminista era o Montesquieu, que nasceu em 1689 e partiu em 1755. Uma frase bem famosa dele é a seguinte: É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Ou seja, gente, o Montesquieu, ele era bem esclarecido, ele sabia que qualquer tipo de pessoa que tivesse poder nas mãos poderia se corromper, né, a partir daquele poder. Então só um outro poder poderia controlar esse poder de uma pessoa, e no caso esse poder seria o poder do povo. O Montesquieu, ele era contra o absolutismo, obviamente, criticava a interferência política do clero, no caso a igreja, defendia aspectos democráticos de governo e respeito às leis, e na sua obra O Espírito das Leis, defendia a divisão do poder em três, e vocês já vão saber do que eu estou falando. O primeiro poder seria o legislativo, composto pelos representantes da população que fariam as leis do país. O segundo poder, o executivo, responsável por executar essas leis e administrar os negócios públicos. E, por fim, o judiciário, encarregado de aplicar as leis. Essa divisão para o Montesquieu era o que garantia ou queria garantir o cumprimento das leis vigentes e a liberdade dos cidadãos. Então, gente, essa forma de poder é a forma como a gente vive aqui no Brasil e também a forma que rege várias nações mundo afora. Por fim, a gente tem o John Locke, super famoso também. E ele diz o seguinte: Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nós o que lemos. Então assim, gente, pro John Locke, você poderia ler 1000 livros, mas se você não tivesse uma ação efetiva na sua vida ou na sociedade que colocava em prática aquilo que você leu, você não ia aprender. Se você não conseguisse pensar e refletir sobre aquilo, não ia adiantar de nada a leitura desses 1000 livros. Então, gente, o John Locke criticava abertamente o tal direito divino dos reis, né? E também combateu o absolutismo. Para ele, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Admitia sua supremacia, mas este deveria respeitar as leis naturais e civil, zelar e defender os direitos naturais do cidadão, senão o povo poderia destituí-lo. Defendeu também a separação entre a igreja e o Estado e a liberdade religiosa. E acreditava que a mente de uma pessoa, ao nascer, era uma tábula rasa, espécie de folha em branco, e que somente com as experiências vividas é que se adquire conhecimento e personalidade. Com o início do iluminismo e a fomentação dessas novas práticas científicas de em busca ao conhecimento, uma nova teoria econômica surgiu. Até o século XVIII, o mercantilismo era a prática econômica predominante na Europa. Ela era adotada por reis absolutistas que expandiram a riqueza de seus países por meio do fortalecimento do comércio e da exploração colonial. Porém, os pensadores iluministas começaram a questionar os ideais mercantilistas, pregando o fim da intervenção do Estado na economia. Assim surgiu uma nova teoria econômica denominada fisiocracia. Então, gente, vamos entender o que foi a fisiocracia. Então, a palavra fisiocracia nada mais quer dizer que o governo da natureza. Os filósofos e economistas adeptos da fisiocracia eram chamados de fisiocratas. Tais fisiocratas defendiam a liberdade econômica e a livre concorrência, em que o mercado se autorregulava pela lei da oferta e da procura, sendo regido pela ordem natural das coisas. Criticavam abertamente o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. Para esses pensadores, as imposições impostas pelo Estado eram um obstáculo para o desenvolvimento econômico. Essa ideia estava clara na frase Deixai fazer, deixar passar, pronunciada pelo François Quesnay. Os principais fisiocratas para a gente encerrar esse ponto. O famoso Adam Smith, que é conhecido como o pai da economia moderna. A gente tem o François Quesnay. E também temos alguns outros nomes como Thomas Robert Malthus, o David Ricardo e o John Stuart Mill. Assim, gente, em meio a toda essa efervescência de novas ideias, alguns governantes absolutistas foram espertos
eles começaram a adotar, mesmo que não concordassem com esses ideais iluministas, mas pelo seu clamor popular, eles começaram a introduzir esses pensamentos no seu governo. E esses tais governadores absolutistas ficaram conhecidos como os déspotas esclarecidos. Então, pessoal, a gente escuta muito sobre os tais déspotas esclarecidos, na escola, na faculdade, enfim. O que significa um déspota? Era o rei, o soberano, né, o ministro absolutista. Esclarecido, que era adepto às ideias iluministas. Então, a partir de agora, toda vez que vocês ouvirem falar nos déspotas esclarecidos, lembrem que eles eram os reis que aderiram aos ideais iluministas. Claro que esse termo, gente, ele é uma analogia, a gente ouve falar no nosso cotidiano, quando alguma pessoa que tem um poder relevante muda de ideia ou concorda com a maioria. Sobre os déspotas esclarecidos, esses governantes perceberam que as ideias iluministas estavam se espalhando e ganhando a aceitação do povo. Assim, sem deixar de ser absolutistas, colocaram em prática algumas ideias iluministas a fim de modernizar os estados que governavam, diminuir a contestação e aumentar o seu poder de prestígio, enfraquecendo a oposição no seu governo. As principais práticas adotadas entre eles foram o fim das barreiras comerciais e da censura aos livros, ampliar o acesso à justiça, dar assistência social aos mais necessitados e incentivo à educação, à arte e à atividade econômica. Então, quais foram os principais déspotas esclarecidos? A Catarina II do Império Russo, Frederico II da Prússia, José II da Áustria e o Marquês de Pombal em Portugal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Claro que o iluminismo é um tema gigantesco que daria para a gente passar muito tempo debatendo, há muita contestação, muitas histórias curiosas, mas eu acredito que o básico, que os ideais principais sobre o tema tenha ficado gravado nesse podcast. Tá? Então, se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, tá? Se inscreva no nosso podcast lá no Spotify, ele vai subir, a gente vai subir ele também no YouTube e eu vejo vocês numa próxima, tá? Com um novo episódio do quadro Historioteca. Só para deixar um spoiler legal para quem ficou até o final do episódio, vamos lançar também um novo quadro muito em breve. Não vou falar o nome dele, mas a gente vai relacionar a história com obras cinematográficas. Tá bom, pessoal? Até logo aqui do professor Victor Mascarini. Siga o História Sem Crise em todas as redes sociais, no canal no YouTube e o nosso podcast no Spotify. Compartilha esse episódio e fiquem bem. Até mais.